Olá, mais uma vez aqui com vocês e hoje para falar sobre um tema que parece estranho e incomum, mas é muito mais comum do que vocês imaginam. Sabe qual que é? Vamos falar sobre o luto. O luto ao final do relacionamento, no término. É isso na separação, no divórcio, uma dissolução de união estável, do namoro. Entenda como quiser. Cabe todos esses termos que eu citei agora há pouco. E por que eu quero falar sobre isso? Porque é algo muito sério. A gente, tanto eu como advogada, eu observo isso claramente nos meus clientes. As fases que eles estão passando, como eles reagem, enfim, o quanto isso é dolorido. E a gente precisa falar sobre esse assunto porque eu vou falar depois. Hoje a gente já conversou sobre isso aqui, acho que tem até vídeo no canal sobre esse tema, que é repetição de padrão. E aí, quando a gente não elabora bem o luto, e a gente vai emendando o relacionamento um atrás do outro, a gente vai repetindo padrões. E aí pergunta, ai, por que que comigo é sempre assim? Vamos lá, né? Descobrir por que que é sempre assim. E uma das razões é você não elaborar bem esse luto. E parece estranho falar, né? Porque luto é mais comum a gente falar sobre isso quando tem um evento morte. Então, é fácil da gente imaginar que com morte eu tenho que realmente elaborar o luto e tudo. Mas o relacionamento, o fim do relacionamento também ele traz esse luto. E é importante a gente elaborar ele de forma correta. Porque, gente, são ciclos. São fins de ciclos e começos de outros, entendeu? Então, eu termino um ciclo para começar um outro. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente se reconhece? Eu preciso dizer para vocês que eu, como advogada, esse é um assunto que traz muita, mas tem muita familiaridade com o direito de família, com o direito de sucessões, enfim, com os relacionamentos entre pessoas. Então, a gente precisa também se conhecer um pouquinho e dar a oportunidade de estender o nosso conhecimento sobre nós mesmos. É o autoconhecimento. Então, por isso que eu resolvi conversar com vocês hoje sobre isso, tá? E aí, quando a gente fala de luto, importante eu dizer aqui que quando a gente tem um luto de uma pessoa que morreu, e a gente vai elaborar essas 5 etapas, eu vou lidar com memórias, com sentimentos, com dores, e depois eu transformo tudo isso em saudade e eu vou lembrar daquela pessoa que de alguma forma foi muito importante para mim. No relacionamento, o luto pelo relacionamento, pelo final de um relacionamento, é um pouquinho mais complicado. Porque é diferente, quando eu falo de uma pessoa que ela faleceu, ela não vai voltar. E aí, é mais fácil eu elaborar isso dentro de mim. E no final do relacionamento, não. Muitas das vezes a outra pessoa está com a vida dela, ó, super boa. A minha vida está num ofurô de cocô. E eu tenho que lidar com isso. Então, aqui no relacionamento é um pouquinho mais difícil, tá? É claro que eu tô falando aqui isso aqui em linhas gerais, e eu preciso dizer pra você que em ambas situações, no luto de um evento morte ou num luto, num evento relacionamento, final de relacionamento, preciso dizer que você precisa do acompanhamento terapêutico, tá? Eu, como advogada e qualquer outro colega, a gente não consegue suprir isso. E eu tô falando justamente, vindo falar com vocês sobre isso, porque eu trago o quão importante, o quão é necessário, porque a gente sente as dificuldades aqui nessa ponta no jurídico, tanto no extrajudicial como no judicial, tá? E também aqui, só mais uma vez aqui abrindo um outro parênteses, mas eu vou fechar, que não é porque eu estou pedindo divórcio, eu terminei esse namoro, ou essa união estável, esse relacionamento, não quer dizer que eu não esteja sofrendo, tá? O sofrimento, ele vai vir para ambas as partes. A forma como cada um vai elaborar que dá toda a diferença. Mas isso não quer dizer que o fato de eu ter pedido o fim desse relacionamento, ter optado pelo fim, não quer dizer que eu não esteja sofrendo e não quer dizer que eu não vou elaborar todas essas etapas. É necessário que a gente elabore, tá bom? Então vamos lá, chega de bate-papo, e vamos falar sobre as 5 fases, né? Desse luto no relacionamento, ao final de um término dolorido, final de um ciclo e começo do outro. A primeira, a gente tem falando de negação.
E a negação clássica. Ah, não quero, não me permito terminar. Não vai acabar o namoro. Então você não aceita o fim desse relacionamento. Então essa é a parte mais clássica, acho que mais fácil da gente visualizar. Porque todo mundo aqui, até porque eu imagino que a faixa etária seja parecida com a minha, pra cima, né? Eu tô com 42 anos, então eu imagino que vocês tenham passado por fins de relacionamento. Então é bem normal a gente não aceitar aquele final daquele relacionamento no começo, né? E aí depois dessa fase, eu vou parar na seguinte, que é a fase da cólera, da raiva. E aqui, gente, é uma fase que a gente, com pessoa, independente de ser homem ou mulher, a gente perde muito da nossa dignidade, porque a gente deixa aflorar realmente essa cólera, essa raiva, e a gente comete atos que a gente se arrepende amargamente, seja como cliente de um advogado, às vezes criminalista, dependendo das coisas. Eu tô rindo aqui, mas é de nervoso, de como isso vai ficar, ou mesmo assim de vergonha por si mesma, porque às vezes arranha um carro, faz um barraco no trabalho, enfim, e por aí vai. Essa é uma demonstração clara de cólera, né? E aí a terceira fase, vamos lá, negação, raiva, terceira fase agora é a barganha. Então eu começo a barganhar. Eu começo a prometer aquilo que eu sei que eu não vou cumprir, mas no afã de se ver, de não ver esse final desse relacionamento, eu começo a prometer coisas que eu sei que eu não vou cumprir. Eu falo, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu te dou isso, sabe? Começa a barganhar, seja com você mesmo, com seus sentimentos, seja materialmente. Eu te dou tal coisa. É muito triste a gente ver essas coisas. Tem gente que, por exemplo, eu já escutei isso, eu imagino que vocês também já tenham escutado, de pessoas que não querem ter filhos, e aí nessa história toda, nessa fase, nessa etapa, né, do luto, fala assim, não, então vamos ter um filho. Poxa, mas você não queria ter filho, mas agora você tá barganhando. Então, assim, tem essa questão da barganha. E aí, a quarta etapa, negação, raiva, barganha, e aqui a tristeza. Tristeza profunda, não é uma depressão, tá? Bem diferente disso, mas é aquela tristeza. Ai, meu Deus, eu não vou encontrar alguém como ele, eu vou como ela, eu vou sofrer, minha vida é um caos, minha vida é uma merda, sabe? Aquele sofrimento realmente sofrido. E é a última fase, que é a aceitação. Então você aceita o final, começa a imaginar a sua vida com uma outra pessoa, olha para trás e sem dor, sem sofrimento, olha com aquela jornada de amadurecimento, passou por aquilo, jamais vai passar novamente. Você vê que é diferente, entendeu? O tom aqui é algo que é mais leve, muito leve. Você olha para trás sem dor nenhuma, diferente lá na raiva. Eu já atendi e atendo até hoje clientes que falam assim, não, minha função é infligir dor, raiva, remorso na vida do outro. Você vê que claramente a pessoa está na fase da cólera, né? Então, assim, a gente precisa. Tem alguns estudos que indicam que cada fase demora 6 meses, mas isso, assim, é extremamente relativo. Então, vai muito de pessoas para pessoa, vai muito de como o lar que você cresceu, como é que foi essa educação emocional, como é que você se vê como ser humano, o seu autoconhecimento. Então, tudo isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas todo mundo, em alguma medida, elaborou essas 5 fases, tá? Então, é muito importante você elaborar, é muito importante, mais ainda, você buscar ajuda terapêutica, uma pessoa, enfim, especializada, um psicólogo, um psicanalista, a depender, um psiquiatra, enfim, mas buscar alguém que possa estar te acompanhando nessa jornada, porque muitas vezes eu, como advogada aqui, eu pego na sua mão e eu não consigo suprir suas demandas. Infelizmente, isso é uma realidade, mas a gente precisa encarar. Por isso que muitas das vezes eu, no meu escritório, a gente sempre fala o seguinte: eu preciso que você esteja com suporte emocional. Então, eu preciso que você faça terapia, porque senão o lado de cá não vai caminhar bem, não vai fluir de uma forma boa, entende? E assim, independente de tudo, eu queria trazer essa informação para vocês, porque é importante a gente saber, é importante a gente identificar em que fase que tá, ou então se já passou por elas e fala assim, manda depois para mim no direct, eu lembro disso, nossa, como eu sofri. Mas enfim, é isso aqui que eu queria conversar com vocês hoje, e um beijo e tchau!